Olá, você de casa, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema delicado e que precisa ser enfrentado com clareza: o abuso e a exploração sexual infantil. Maio é o mês da conscientização contra esse tipo de violência e é fundamental que todos entendam como identificar, prevenir e também combater essa realidade. E para nos ajudar neste assunto de hoje, recebemos aqui Cleiton Bezerra. Ele é delegado e presidente do Instituto Federal Kids, uma organização sem fins lucrativos e que atua na prevenção e combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, popularmente conhecido como pedofilia. Cleiton, seja muito bem-vindo à Psicologia e Propósito de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema, como você mesmo disse, tão delicado, mas tão importante para a nossa sociedade. É um tema muito sério, né? E a gente estava aqui até conversando antes de começar o programa a respeito do Maio Laranja. E você estava me explicando que tem duas datas que são até marcantes no mês. São duas datas emblemáticas, que é o dia 3 de maio, que é o Dia Nacional do Combate à Violência contra a Criança, instituído pela Lei Henri Borel, que é o aniversário do Henri Borel, que quase todo mundo conhece o caso como foi, o garotinho que veio a falecer de acordo com uma violência que ele sofreu dentro de casa. E o 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual de Criança e Adolescente, instituído por causa da morte da menina Araceli, que ela era do Espírito Santo. Então são duas datas emblemáticas para a gente fazer trabalhos, conscientizar a população de que esse tema precisa ser discutido em todos os âmbitos. Sim, e aí acabou que o maio se tornou significativo também por conta dessas duas datas, né? Exatamente, né? Porque tem aí a proteção, ela não pode ser somente num dia, né? Sim. O dia é realmente importante para você ter uma conscientização, para você ter uma chamada com imprensa, etc. Mas a conscientização e a proteção tem que ser todos os dias. E ao invés de um dia, temos um mês, então a gente aplica para todos os meses do ano. Maravilha. E me diz uma coisa, como surgiu o Instituto Federal Kids? Da onde veio essa ideia? Como que apareceu? Bom, eu sou delegado de Polícia Federal, trabalho desde 2009 no combate ao crime cibernético na Polícia Federal. E em 2013 eu saí do crime cibernético, das invasões de hacker, crackers, etc., para trabalho na pedofilia, no combate à pedofilia, porque dentro da Polícia Federal, a pedofilia, dentro da pedofilia, a pedofilia virtual, ela é de atribuição da Polícia Federal. Então eu fui transferido para a pedofilia e ao começar a estudar o tema, eu comecei a ver que apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. Muito baixo esse número. Tem dados piores, né? Esse é um dado do estudo inglês. O estudo americano fala em 5%. Nossa. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, nós tivemos 70 mil casos de abuso sexual relatados para as autoridades policiais. E se isso é só 10%, imagina quantos casos não tiveram. 700 mil casos, né? Então, a gente precisava trabalhar na prevenção. Então, eu escrevi um projeto, que depois se tornou o Federal Kids. Eu escrevi um projeto de fazer a capacitação do sistema de garantias de direitos. Professores, CREAS, Conselho Tutelar, agentes de saúde, né? E a gente ia começar pelos professores, né? Então, o nosso trabalho é de capacitação, né? Até porque são eles que têm acesso às crianças e as crianças... Durante 200 dias no ano, né? Durante 200 dias do ano, com de 4 a 5 horas por dia. Então, o professor ele pode identificar, talvez, o maior sinal de uma criança abusada sexualmente, que é a mudança de comportamento. Sim. Então, a criança era muito feliz, agora está muito triste, gostava de ir para o recreio, agora não gosta mais, tirava a nota boa, agora a nota está baixa, né? Desconforto na presença de adulto, de um determinado adulto. Então, isso daí mostra algum sinal de que alguma coisa está acontecendo com aquela criança. Então, o objetivo da Federal Kids é justamente isso, né? Então, a capacitação ela cresceu, né? Hoje a gente faz a capacitação não só para o sistema de garantia de direitos, mas também a gente faz um trabalho muito grande dentro das igrejas, porque também de uma forma assim,
um pastor me ligou, pediu uma palestra dentro da igreja dele, e aí a gente foi começando a conversar e vimos, né, ele, que existia uma quantidade de leis que obrigavam certas instituições a fazerem um trabalho de prevenção, e a igreja era uma delas. Então, a gente começou a fazer um trabalho com duas denominações de igreja evangélica. Sim. A partir do ano de 2024. Nesse íntere saiu uma lei, que é a Lei 14.811, que torna obrigatório a capacitação de todas as pessoas que trabalham de alguma forma com criança. E aí inclui as tias do Ministério Infantil. E aí inclui as tias do Ministério Infantil, né? Que são importantíssimas. Talvez essa criança não tenha com quem falar dentro de casa e ela vai para a igreja que é o grande acolhedora, né? O cuidado, e ela pode ali, de repente, dar um sinal, fazendo um pedido, e a tia do Ministério Infantil, ela tem que estar atenta a tudo isso, e a gente está fazendo esse trabalho nessas duas denominações. Sim, sim. E me diz uma coisa, para você, qual que é o maior desafio, o maior obstáculo em se tratar desse tema de abuso sexual infantil? O maior obstáculo é que as pessoas não querem ouvir sobre isso, né? Eu tenho até uma brincadeira que o meu livro, ele ia sair com aqueles macaquinhos, né? Não quero ouvir, não quero ver, não quero falar sobre isso. Isso é muito ruim, né? Porque as pessoas acham que sabem tudo sobre proteção do seu filho. Então, eu vou dar só um exemplo aqui. Aí eu falo assim, olha, quando você sair de casa e você fala, olha, eu vou te deixar aqui com a fulana, com o ciclano, eu vou trabalhar e à noite, quando eu voltar para casa, eu não quero ouvir nenhuma reclamação. Na verdade, quando você está falando isso, você não está educando teu filho, você está dando poder ao abusador. Então, se aquela pessoa que você está deixando o seu filho for um abusador, se o filho dela for um abusador, se o marido dela for um abusador, o que ele vai pensar? Opa, dessa criança aí eu posso abusar. Ele porque não vai o pai contar pra ninguém. não quer ouvir nenhuma reclamação, então tá tudo bem. Então, é apenas né, desses mitos, né, que a gente precisa colocar na literatura. Tem uma autora, que é a Christiane Sanderson, que tem um livro espetacular sobre isso, é uma autora inglesa, e ela tem mais de 40 mitos sobre abuso sexual de criança e adolescente, que a gente precisa retirar. Eu costumo brincar nos meus cursos, é o seguinte, olha, primeiro eu mostro a legislação, depois eu preciso retirar tudo que você acha que sabe de abuso sexual. Apagar tudo. Para depois eu começar a entrar com o trabalho realmente, né, de informação. Então, você perguntou qual o maior desafio. O maior desafio é esse. É chegar às pessoas, é falar com as pessoas. Ninguém quer ouvir. Se você faz um vídeo, por exemplo, nessas redes sociais, né? Então, tá lá o jogador famoso, ele dá um beijo na filha, tem 1 milhão de visualizações. Aí você faz um vídeo, não precisa ser os meus vídeos, não, pode ser os vídeos de qualquer pessoa que trabalha com isso, e dá ali uma informação super importante. Você tem 10 cliques, 20 cliques, 100 cliques, né? Inclusive, as próprias redes sociais, eles bloqueiam algoritmos que tenham determinadas palavras, como pedofilia, como abuso sexual, como estupro. Por isso que as pessoas geralmente costumam mudar a palavra, para poder ali driblar a rede social, Sim. o algoritmo da rede social. Mas a gente vai lançar um livro agora, agora na Bienal do Livro. Eu chamei vários pastores para escrever sobre abuso sexual com base na Bíblia. Não sobre o abuso sexual, mas sobre determinadas situações. Então, por exemplo, liderança, né? Então, ele dá todo uma regra, um conceito sobre liderança da Bíblia, e eu falo sobre liderança, sobre liderar a divulgação do abuso sexual de criança e adolescente, das informações. Então, nós fizemos um bem bolado, são vários pastores, e a gente vai lançar agora em junho. Né? E o título do livro é Envia-me, né? Eis-me aqui, envia, né? Isaías. Né? Então, é justamente isso que eu quero passar. Cara, ninguém quer ouvir.
mas precisa falar. Necessário. E é um É. tema muito atual. Se alguém precisa falar, você que tem o conhecimento da palavra, quer seja a palavra de Deus, quer seja a palavra técnica, você precisa falar. Exato. Então vai e converse com a sua família, converse com os seus amigos, converse no seu trabalho, para a gente poder retirar isso daí. Mais de 70% dos casos de abuso sexual ocorrem dentro de casa. Então, Mais de 90% dos casos o abusador é alguém muito próximo da família ou da família. Então eu costumo brincar o seguinte, se você fala para o seu filho não falar com estranhos, ele só está protegido em mais ou menos cerca de 5% dos casos. Os outros 95% ele não está protegido porque geralmente acontece dentro de casa. dentro de casa. E qual é a maior dificuldade? Essa era até a próxima pergunta. Qual a maior dificuldade que tem de identificar esses casos? Porque geralmente a tendência é confiar no papai, confiar no titio, confiar no vovô, confiar no primo, confiar em todo mundo. E Na isso prima, na prima na vovó, também. na mãe, Também. né? Também, Na- porque os na meninos madrasta. também sofrem abuso, É. não só as meninas, Ex- né? Então, como conseguir identificar esses casos que acontecem dentro da própria casa da criança? É um trabalho complexo, né? Então, primeira coisa, ter um diálogo. Segundo, conversar com as crianças, informar para as crianças o que é. O que pode tocar, o que não pode tocar, o que é abuso sexual, o que não é abuso sexual, né? E mostrar para elas que ela pode conversar contigo. Porque o abusador, ele pode utilizar de várias ferramentas para cometer o abuso. Ele pode utilizar a inocência da criança, Sim. de não saber o que é e praticar o abuso, mas ele pode convencê-la justamente pelo contrário, por ameaças. Vou matar sua mãe, vou matar o seu pai, vou matar alguém da sua família, né? Vou matar o teu irmão. Então você precisa construir um ambiente onde a comunicação ela tem que ser muito ágil, Sim. né? E depois você precisa trabalhar você mesmo, né? Eu estava brincando aqui, conversando com o pessoal, a gente escuta muito falar assim, isso é uma coisa de louco, ele é doente. Quando você fala isso, tá? Você vai criando no seu cérebro figuras, imagens. E eu sempre brinco assim, fecha os olhos e pensa num africano. Aí você vai pensar num homem negro. Fecha os olhos e pensa numa japonesa. Você vai pensar naquela mulher baixinha, com o olhinho puxado. Só que existe africano branco, existe alemão preto, existe japonesa preta, né? Mas o teu primeiro pensamento é, né, com esses estereótipos que a gente fala. Já tem isso cravado na cabeça. Já cravado na cabeça. Quando você deixa que essas informações de que o abusador é louco, de que o abusador é um monstro, de que o abusador é um doente, e o doente é o doente mental, né? Você cria essas imagens de um monstro, de um louco dentro da sua cabeça. Quando seu filho vira para você e fala, tia fulana passou a mão em mim, tio fulano pediu para ver a minha parte íntima, etc., o teu cérebro vai fazer uma associação muito rápida com aquilo que ele já tem de louco, de doente, de monstro, com aquela pessoa que ela está falando. Sim. E não vai bater, porque aquela pessoa frequenta churrasco na tua casa, joga futebol contigo, né? É do teu trabalho, é da tua casa, é da tua igreja. Então você não vai criar uma maldade em relação àquela pessoa. O teu cérebro vai falar para você, não está certo. Essa imagem aqui não bate com essa imagem daqui. Se não bate, é mentira. E você vai virar pro teu filho e vai falar que é mentira. Sim. E a partir do momento que você fala, de repente ele falou só uma coisinha, assim, a coisa foi grave, mas ele fala só um pedacinho e você fala que ele está mentindo, ele nunca mais se abre para falar contigo. Então, são canais de comunicação que têm que ser abertos e trabalhados o tempo todo. Sim. Né? Você não pode ter vergonha de falar o nome sexual dos órgãos sexuais masculino, feminino. Você tem que avisar que uma menina faz a higiene assim, assado, né? O menino faz a higienização dessa forma. E isso tem que ser uma constante. Sim. Para que o seu filho tenha confiança de falar contigo sobre isso. Eu tenho uma filha de 3 anos, né? E a gente conversa bastante com a Zoe. A gente fala, olha, você é menina,
O menino não pode ver você quando você for tomar banho. E aí a gente tem isso até em casa mesmo. Não por uma preocupação, né? Claro, mas para poder ensinar ela. Então ela já olha pro pai dela e fala assim: não vem, eu tô trocando de roupa. Exato. Eu vou tomar banho, você não pode me ver. Mas Exato. é porque a gente tem que passar isso para a Exatamente. criança de alguma forma. Então, 3 aninhos, você já tem que. É importante ter essa conscientização da criança e já ir passando para ela quem pode, quem não pode. Foi em dezembro, eu postei um vídeo na minha rede social e caíram matando em cima de mim, né? Que foram dicas, se você tem criança, dicas para o Natal. E aí, uma dessas dicas foi não deixar a criança sentar no colo do Papai Noel. Nossa, mas eu escutei muita coisa, doutor. Eu escutei muita coisa. Ai, você tá vendo maldade onde não tem. Eu falei, você conhece aquele bom velhinho que tá lá no shopping, distribuindo doce, dando doce? E você tá mostrando pro seu filho que ele pode sentar no colo de um estranho. De qualquer pessoa. Exatamente. E a gente não sabe quem é aquela pessoa que tá ali embaixo. A gente não sabe debaixo daquela roupa. A gente não sabe quem é essa pessoa. E outra coisa que eu falei também, festas. A família tá toda na sua casa, o seu filho dorme no seu quarto. Uhum. E aí, nossa, você está problematizando, colocando desconfiança entre o pessoal da família. Não é isso, mas é como o senhor falou, que a maioria dos casos acontece dentro de casa com pessoas de confiança. Mais 70% dos casos, né? Dentro de casa, da casa da vítima. E em mais de 90% dos casos é alguém da família. Sim. Ou seja, né? Pode ir para casa de um tio, da tia, da avó, do avô. Né? E aí, como caíram matando em cima de mim, aí eu vejo que realmente é esse tabu de não poder falar sobre isso, que as pessoas não aceitam e acham até que a gente está condenando pessoas da família ou desconfiando de pessoas da família, mas é um assunto que precisa ser esclarecido com todos. Exatamente. Só para você ter uma ideia, mais um exemplo. A gente fala muito da menina, né, que é abusada sexualmente, e se você for pegar a estatística, 70%, na estatística, 70% dos casos de abuso, as vítimas são meninas e 30% as vítimas são meninos. Uhum. Mas vamos pensar o seguinte, se esse menino for abusado por uma mulher, ele vai contar que foi abusado ou ele vai contar que ele fez sexo com uma mulher? Ele vai contar que fez sexo com a mulher. E contar isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Porque tem aquele machismozinho. Né? Então, ele não vai identificar aquilo como um abuso. Uhum. E se ele for abusado por um homem, você acha que ele vai contar? Não, por vergonha. Então, esse número, ele é um tabu aí que a gente precisa, de repente, tocar. Talvez não é verdadeira essa estatística. Talvez não seja verdadeira essa estatística. Tem uma figura que eu coloco nos meus cursos, que é uma mulher muito bonita, é uma professora, que ela engravidou de um garoto de 13 anos de idade nos Estados Unidos. Só para lembrar, no Brasil, fazer sexo com uma criança ou adolescente abaixo de 14 anos é considerado crime, artigo 217-A do Código Penal. Estupro de vulnerável é crime hediondo. Uhum. Tá? Então, deixar isso muito bem claro. Lá também é crime, ela foi condenada e ele engravidou de um garoto de 13 anos de idade. Essa era a manchete, tá? Aí a gente vai para os comentários. Os comentários eram, cadeia nada, eu vou me matricular junto com meu filho, porque ela era muito bonita, né? Um comentário. E 950 joinhas. Então, um comentário com 950 pessoas concordando com aquilo dali. Concordando que o teu filho, pela lei, sofreu um abuso sexual e você está concordando que ele pode sofrer um abuso sexual, né? Então, isso é muito ruim. E a gente tem que lembrar que, no caso do abuso sexual dentro da igreja, e aí o grande caso que nós temos foi o caso da Arquidiocese de Boston, né, em 2002, 2003, que teve até aquele filme Spotlight, que é maravilhoso. Vejam um filme, né? Assistam um filme, é maravilhoso, onde padres da Igreja Católica de Boston eram trocados de arquidiocese de paróquias quando tinham a denúncia de abuso sexual contra eles. Houve um estudo feito por pessoas muito sérias que verificou que o abuso sexual dentro das igrejas, 80% é de meninos. 80% é de meninos. Isso tem estudo documentado da Itália. Será que é porque
geralmente são os meninos que fazem, não sei como fala, aquele curso para ser coroinha, por exemplo, tem do padre, todo tudo isso? a gente teria que pegar esse estudo e verificar, né? Porque a Igreja Católica ela tem uma diferença da Igreja evangélica, porque o padre não pode ter esposa e o pastor pode, etc. Mas, ou seja, a dinâmica ela é diferente. Sim. Mas isso é assustador. Demais. Né? A gente ter essa inversão. E a gente não se toca nisso daí. E aí eu sempre brinco o seguinte, olha, seu filho está em casa e fala assim, pai, mãe, eu vou ali no bar tomar um refrigerante com o meu amigo, 10 horas da noite. Você fala, o quê? Não vai sair daqui, não. Tomara que eu fale isso, né? Mas você não vai sair daqui. Mas se ele vira às 10 horas da noite e fala, olha, eu vou pro grupo jovem da igreja que a gente vai ensaiar uma música. Tá liberado. Por quê? Porque na sua cabeça você tem uma ideia de que a igreja é o lugar de proteção. Um ambiente que seguro. Tá tudo bem, é um ambiente seguro. Né? E é menino. Aí você, tá tudo bem. E realmente a estatística, ela inverte. 80% dos casos é de abuso de meninos. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar e falar mais. Sim. Falar com a sociedade, falar com as pessoas, né? Falar com as autoridades públicas e privadas. Sim. Né? E isso tem que ser mais discutido. Infelizmente, as discussões aparecem quando tem casos grandes de morte, né? Que é bem, você liga a televisão e tá tudo lá falando o tempo inteiro, batendo naquilo. Esses dias, né? Nós temos muitas reportagens sobre os desafios, né, das redes sociais, que teve uma menina que morreu ao inalar o desodorante. No Distrito Federal, no 8 Distrito anos. Federal, de 8 anos, né? Aí vem assim, olha, 54 pessoas morreram, 54 jovens morreram de 2015 a 2025. Nós tivemos 70 mil casos de abuso sexual em 2023. E ninguém falou nada. Entendeu? 700 mil casos relatados. Sim. Nós falamos que apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia, então seria algo em torno de 700 mil casos. Né? Mas são silenciosos. Então. Acontecem dentro de casa, as pessoas não falam. E é engraçado que quando eu dava palestra sobre isso, eu falava assim, eu trabalho com o segundo pior criminoso, porque o pior é o homicida, né? O cara que mata. E aí um dia uma senhora virou para mim e falou, olha, eu acho que o senhor está enganado, eu acho que o senhor trabalha com o pior criminoso, porque ele deixa a vítima viva. E o trauma fica pro resto da vida. Pro resto da vida, essa mulher vai ter problema no casamento, esse homem vai ter problema no casamento, ele vai ter vergonha. Isso se chegar a casar. Existe um estudo do Rio Grande do Sul que mostra que o abuso sexual em meninos, né, transforma a vida sexual dele e a inversão, ele se torna homossexual por causa disso. Então, assim, é um trauma muito grande, as consequências são grandes para a vida dele, né, e a gente precisa estar falando isso a maior quantidade possível de vezes. É verdade. E o senhor trabalha bastante com essa capacitação das professoras, das pessoas que estão ali em contato direto com as crianças. Então, me diga quais comportamentos que tanto os pais quanto os educadores precisam observar nas crianças ali dentro da sala de aula ou dentro de casa para que possa ser identificado que aquela criança pode ter sofrido ou está sofrendo um abuso sexual. Eu já tinha falado mais ou menos da mudança de comportamento. A mudança de comportamento ela é muito gritante, né? Então a menina gostava de ir para a escola, agora não gosta mais. Aí você fala, porque tá frio, porque tá chovendo. Se isso se persistir, pode acontecer disso daí. Ela gostava de ir na van, no carro, e agora não gosta mais. Né? Ela gostava de ir para o balé, não gosta mais. Gostava de ir para natação, não gosta mais. Gostava de ir para o futebol, não gosta mais. Tem desconforto na presença de um adulto. Então, o tio chega perto, ela começa a chorar. Né? A tia chega perto, ela começa a chorar. Brincadeiras sexualizadas. Né? Se você der um brinquedo para uma criança de 6 anos de idade, se for menino, ele vai bater um no outro, como se fosse uma luta. Se você der para criança, para menina, geralmente ela vai fazer aí igual um bebê e tal. Isso é normal. Né? Se ela pega esses brinquedos e começa a fazer atos sexuais, tem alguma coisa errada. Não é o que se espera normal para aquela idade, né? Vocabulários
sexualizados. Todo mundo sabe os apelidos dos órgãos sexuais. Não preciso ficar aqui falando quais Sim. são os apelidos dos órgãos sexuais. Todo mundo sabe. Mas uma criança de 6 anos, geralmente a mãe fala pipiu, pepeca, pitinho, né, baratinha, etc. O que é errado, né? Depois eu até explico o que é errado. Mas geralmente eles fazem isso. Se uma criança de 6 anos, 7 anos está falando aqueles palavrões que a gente conhece, né? A gente tem que ficar atento. Como que tá sabendo desse sabendo nome? disso? Então, são coisas que você precisa estar atento. Desenhos. Então, eu sempre falo para os professores, faz uma oficina de desenho. É por isso que na terapia também, com criança, a gente trabalha bastante com desenho. Faz uma terapia, faz uma roda de conversa. Como é que foi? O que que é? Né? Como é que foram as férias? O que que você faz no teu final de semana? Faz ali uma roda de conversa. Já é um pouquinho maior, faz uma redação, né? E analisa, né? Então, se vocês, o pessoal aí que está nos assistindo, se quiser, coloca num buscador, né? Desenhos de criança abusada sexualmente. Vocês vão ver lá desenhos que é impossível você olhar para o desenho e não falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. É aquele desenho típico suspeito já. Exatamente. Eu, minha mãe, a coisa e o papai. O papai é um monstro. Por quê? Por que o papai é um monstro? Por que o papai é um monstro? Exatamente. Porque eu queria um PlayStation e ele não me deu. Porque eu queria uma chuteira nova e ele não me deu. Ou porque ele está fazendo coisas comigo. Entendeu? Pode estar acontecendo muita coisa. E aí vem a sensibilidade também da outra parte, Exatamente. Da mãe ou que seja do pai, para enxergar aquilo isso dali. daí, pô. Opa, eu vou começar a observar mais de perto isso daqui. Faz outro desenho, uma semana depois, um dia depois. Assim, você tem que ficar inquieto. Sim. Você não pode deixar passar. Colocar isso como uma normalidade, que não é. Sim. Entendeu? Então é observação. Talvez esse seja o maior trunfo que nós temos. Por isso, a oportunidade de você trabalhar com os professores, que ele fica 200 dias, né, do ano letivo com essa criança. E tem que ter essa sensibilidade. Doutor, mais uma pergunta para o senhor. Tem alguma faixa etária de criança que esteja mais vulnerável à exploração e abuso sexual? Ou todas estão ali na mesma linha, no mesmo patamar? Assim, em estatística, você acaba pegando uma faixa, né? Em 2018, saiu um estudo americano que existe, 2018, hoje esse número deve passar de 1 bilhão, mas em 2018 tinha um estudo que mostrava que 45 milhões de imagens estavam cadastradas na rede social, na rede, né, de internet, na web, como de pedofilia, né? Claro, como pedofilia. Dessas, 60% era de menores de 12 anos de idade, né? Então você tinha ali 10, 9, 8, 7, 6, 5, né? Então isso é muito ruim. De 2018 para cá, o que nós temos de perigoso? Mais perigo, né? Mais perigo, né? Nós temos a inteligência artificial. Sim. Né? Hoje, você consegue tirar a roupa, minha roupa, a tua roupa, roupa de qualquer pessoa, é só pegar uma foto sua na internet e utilizar a inteligência artificial para que aquela foto ali apareça nua. O corpo não é o teu, mas vai parecer que é. Né? Então, nós temos um caso que chamou muita atenção de um colégio aqui no Rio de Janeiro, um colégio de Zona Sul, um colégio muito caro, né? Que colegas eles falam que é brincadeira, né? Pegaram a foto das amigas e transformaram em fotos de todas nuas. Né? Isso, você pensa assim, deve ser uma coisa assim muito cara. Não, por R$20 você paga e você faz isso. Ou você aprende, né? Porque eles aprendem muito mais rápido que a gente. Sim. Você aprende isso e você faz. Então, a inteligência artificial, ela é um fator que a gente vai ter proporções ainda mais para frente piores. O que é para ajudar acaba atrapalhando muito. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta E tem que saber utilizada usar. por bem,
E o ou pro mal. utilizada para o mal, né? É o abuso sexual e a exploração sexual. Isso aí entra nessa diferença aí? Qual é a diferença de um para o outro? Então, a exploração sexual é quando é a chamada prostituição infantil, Uhum. né? É quando você utiliza aquele menor de idade no ato sexual para você oferir lucro, para Sim. você oferir dinheiro. Infelizmente, muitas vezes a gente vê que a mãe deixou a filha fazendo sexo ou gravou a filha e trocou, né? Mas nós temos grandes redes de prostituição e de exploração sexual. A Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho muito legal que ela chama de mapear. Eles mapeiam as estradas brasileiras e mostram onde tem ponto de prostituição. Uhum. E aonde tem ponto de prostituição é possível que tenha uma exploração de criança e Sim. adolescente. Só lembrando, gente, a prostituição no Brasil não é crime, né? Fazer sexo com a prostituta não é crime, se prostituir não é crime, mas a exploração é crime, Uhum. né? Então, a mulher adulta pode se prostituir se ela quiser, né? Pode fazer sexo por dinheiro se ela quiser, mas quando você faz isso com criança, é exploração sexual de E criança teve e até adolescente. um bafafá, né? Quando foi exposto toda a situação que acontece lá em Marajó. Sim, sim, sim. E as pessoas falaram, tá problematizando, não sei o que lá, Ah. quiseram até acobertar também. Eu estive em Marajó naquela época, né, com a ministra Damares, naquele trabalho, foi um trabalho... E as histórias que ela escutou lá, eu escutei também, né? E várias pessoas escutaram porque estavam num plenário, né? Sim. Tinha 300 pessoas, né? Não foi assim, eu vou falar aqui um segredo. Não, as pessoas iam lá e contavam para todo mundo, né? Os profissionais que lá estavam contavam para todo mundo o que acontece. E realmente, se vocês quiserem assistir, existe um documentário no YouTube que está lá, Meninas Balseiras. Vejam esse documentário, Meninas Balseiras. O que são as meninas balseiras? As balsas que atravessam o rio, as meninas vão com uma canoinha, uma canoa pequena, cheia de frutas, que é a história cobertura, que é a mentira, né? Sim. Para falar que vão vender fruta, quando na verdade elas jogam a corda para a balsa traz essas meninas a bordo, né? Para fazerem sexo, né? Em troca de óleo diesel, né? Em troca de uma lata de comida, de alguma coisa, um pedaço de carne. Sim. Infelizmente é muito, muito triste isso. Sim. E a questão da internet, antes de vir, né, para essa parte de abuso sexual e tudo, o senhor trabalhava bastante com ela, é difícil ter essa fiscalização. Ainda mais com as crianças também, dentro de casa. E facilita muito isso para que os abusos aconteçam. Facilita pelo seguinte, hoje o abusador está muito próximo, né? Por causa da internet. Então, vamos dar um exemplo, né? Se você era um abusador na década de 80, na década de 70, você tinha que ir para uma creche, ir para perto de um colégio, mas geralmente você ficava exposto. Sim. Né? Porque sempre tinha alguém, essa pessoa vem aqui, não traz criança nenhuma e fica conversando com criança, você acaba ficando exposto. Hoje, o abusador, ele pode fazer um perfil fake, ele pode entrar num jogo, uma rede social, num jogo, né? E ele começa a ter uma conversa para ele pegar todas as informações. Então, vamos supor, o abusador entra e está jogando com 4 crianças. Ele mais 4. Aí, quando dá 10 horas da noite, o Joãozinho vira e fala assim, eu vou desligar porque o meu pai mandou desligar o jogo, o PC. Já sabe que o pai do Joãozinho tá de olho. Aí, o que ele faz? Ele anota lá, o Joãozinho sai às 10 horas, tem regra e tem pai. Né? Às 11 horas, a Mariazinha fala assim, minha mãe mandou desligar. Aí ele coloca lá, Mariazinha, 11 horas, tem mãe, não sei se tem pai, porque isso é importante para ele, né? E ele vai anotando. Às 2 horas da manhã, ele está jogando lá com o Guinho, Zezinho e o Luizinho, né? Dessas 5 crianças, você acha que ele vai escolher quem para abusar? Aquela que o pai não tá mandando sair. 2 horas tá da hora. manhã, tá lá o garoto jogando. E aí, o que ele faz? Ele começa a conversar e a descobrir. Então,
Poxa, por que você não joga tal coisa? Ah, porque eu não tenho a tal da ferramenta, que é uma skin, né? Uma skin é uma ferramenta, pode ser uma arma, pode ser uma armadura, pode ser uma pele, um mapa, uma poção. Isso é dinheiro. Isso é conquistado ou com jogos, muitos jogos, ou então com dinheiro, você paga. Sim. Né? Então, muitas vezes o pai acha que ele está ali jogando, o jogo não cobra nada. Eu não gasto dinheiro nenhum. Não vai ver o cartão de crédito. Além disso, ele pode estar recebendo esse brinquedo, né? esse agrado do abusador. Então, aquela figura que todo mundo já viu do abusador dando uma balinha, um pirulito para a criança, hoje em dia na internet, o que ele dá? Ele dá skin, ele dá o crédito, ele dá tudo pelo jogo. E o que é pior, as nossas gerações, elas são diferentes. Então, o pai não gosta do jogo que o filho está jogando. Sim. Então, ele não conhece, ele não sabe, né? Então, a recomendação é que você entre no jogo junto com seu filho, veja o que o seu filho está jogando, veja com quem ele está jogando, bate um papo ali, conversa ali com o garoto, faz uma ligação, entendeu? Faz uma chamada de vídeo para esse suposto amiguinho tem muitos pais que falam colégio. assim, eu não posso fazer isso porque é invasão de privacidade. Eu acho, opinião minha, Laísa, nem de psicóloga, opinião minha mesmo. Eu acho que até os 18 anos não existe privacidade para essa criança / adolescente, né? Eu acho que não existe. A minha mãe sempre foi aquela mãe, entre aspas, tá, mãe? Um beijo. Entre aspas, chata, mas falava, cadê teu celular? Deixa eu dar uma olhada. O que você tá fazendo aí? O que você tá no telefone? O que você tá no computador? Sabe? E olha que eu tô com 30 anos, então na época que eu tava criança, adolescente, nem tinha tudo isso que tem hoje. E imagine só hoje, com todos esses perigos que a internet proporciona, né? Que a internet oferece. Agora, tem uma série que saiu agora, quase todo mundo já deve ter visto ou já deve ter ouvido falar, que é Adolescência. Né? A série Adolescência, ela nos mostra uma coisa bem legal, assim, bem didática. Se o nosso pai falava lá, pô, é uma brasa, é um pão, essa garota é papo firme, né? E que o adolescente fala, o que tá falando, cara? Vou amadurecer no carbureto. Cara, o que esse cara tá falando? Que linguagem é essa que eu não sei nada? Hoje, o teu filho tá usando uma linguagem que às vezes você não sabe o que é. Exato. Né? E se você não buscar saber? Se você não buscar saber. Então, essa série nos mostra que determinados emojis da rede social ali, do aplicativo, né? Eles revelam muitas coisas numa só imagem, né? Numa só imagem. Então, tem a banana, tem a berinjela, que significam o órgão sexual masculino, tem a cara da gata, que significa lá o órgão sexual feminino, né? Tem o diabinho com a língua para fora, que é sexo oral. Então, são vários símbolos que muitas vezes você vai olhar no telefone do seu filho, no jogo do seu filho, na rede social do teu filho, você vai ler a mensagem e você não vai entender. Vai achar que tá inocente. Vai achar que tá inocente. Por isso que você precisa conversar com as outras pessoas sobre isso daí, entendeu? Então, é um trabalho constante. Criar filho é um trabalho constante. Exatamente. E a respeito do Instituto, eu conheci o senhor por conta do meu tio, que é o representante da Federal Kids em Brasília, Xavier, Distrito Federal. Representante do Instituto Federal Kids, faz um trabalho maravilhoso lá em Brasília. E a minha família já participou da corrida lá em Brasília, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, e então eu tive contato com o Dr. Cleiton aqui no Rio de Janeiro. E como que é feito mesmo esse trabalho de capacitação dos professores, das pessoas? A corrida é uma forma de chamar atenção. Né? Tanto é que as cores que usam também, né? Quando a minha família foi, era uma cor de amarelo marca-texto. Marca-texto, para chamar atenção mesmo. E como que é feita essa capacitação de mostrar para os professores? Qual metodologia vocês usam? Então, a gente faz um curso de presencial de 4 horas, 4 a 6 horas, e o restante a gente faz pela internet. 4 a 6 horas síncrono, né? Então a pessoa vai entrar na plataforma e vai ter aula
ao vivo, ao vivo, mas pela internet, né? Mas eu vou estar lá no mesmo horário, a gente vai discutir, vai fazer uma live. E as outras 50 horas ela faz num curso assíncrono, né? Então ela vai assistir a aula, ela vai ter um estudo dirigido, ela vai ter textos para ler, ela vai ter dinâmicas a fazer, filmes a assistir, como eu falei do Spotlight, né? Como o documentário No Coração do Ouro, o documentário Atleta a série Adolescência, né? São coisas que a gente vai dirigindo o estudo para o conhecimento, né? E ele é aberto para todas as prefeituras. A gente só pede para que seja entrado em contato com a gente para que a gente possa se organizar. Sim. Então, essa semana que vem, eu estou indo para Tanguá e no outro dia eu estou em Campo dos Goytacazes. Esse é um trabalho gratuito, né? A gente não cobra, mas a gente precisa de tempo, né? Para poder se organizar, para poder fazer esse trabalho. E tem dado muito certo. Um outro trabalho que a gente tem feito, não com os professores, mas com as igrejas, onde a gente trabalha com os pastores e com o Ministério Infantil, com os pastores para que eles tomem consciência das responsabilidades de uma pessoa jurídica, né? Porque você está administrando uma pessoa jurídica, e da omissão. Só para contextualizar, o abuso sexual de criança e adolescente abaixo de 14 anos, que é o chamado estupro de vulnerável, ele é um crime hediondo. E a Constituição fala que o crime hediondo responde por eles os autores, os mandantes e aqueles que puder evitar se omitirem. Então, se você tem uma legislação que diz que determinada colégio, determinado similar ao colégio, tem alguma obrigação e você não faz, você está se omitindo. Se você está se omitindo e ocorre alguma coisa dentro da sua área de atuação... Vai ser responsabilizado também. Você pode ser responsabilizado, né? Então... E muita gente não sabe disso, né? Muita gente não sabe disso. Então, por exemplo, né, quando você fala assim, a figura do garantidor, artigo 13 do Código Penal. Vamos ali pular na água. Poxa, eu não sei nadar. Não, mas eu sou salva-vida. Eu sei nadar, eu garanto. É a figura do garantidor. Então, a partir daquele momento, você é responsável. Sim. Se acontecer alguma coisa. Vamos subir aquele morro. Pô, eu não vou... Não, eu sou guia, rapaz. Eu sou guia, eu conheço tudo aqui. A partir daquele momento, você é o garantidor. Quando você fala assim, olha, traz teu filho para a nossa igreja, né? Traz teu filho para a nossa escola, ele vai ficar lá no Ministério Infantil e você vai ficar aqui no culto. Você está falando assim, traz que eu garanto. O pastor passa a ser o garantidor. Ele passa a ser o garantidor. Ele passa a ser o garantidor como pessoa física, mas a igreja é a garantidora como pessoa jurídica. Sim. Né? Então, tem toda uma parte da pessoa física e da pessoa jurídica. Isso daí a gente mostra, né, também nesse curso voltado especificamente para as igrejas. Sim. Né? E essa capacitação, os pais também podem fazer ela ou é somente para outras instituições, igrejas, escolas, prefeituras? Então, a Lei 14.811, ela diz que é obrigação dos profissionais que trabalham com criança e adolescente em parceria com a comunidade. Porque não adianta nada você trabalhar só o professor. Sim. Se você não trabalhar o pai. Se você não trabalhar o entorno. Então, lembra do que eu falei dos nomes dos órgãos sexuais? Sim. Vamos imaginar. A criança vira para o professor e fala assim, o tio pediu para beijar a minha florzinha. Um professor que não está atento, que não está antenado, ele pode falar assim, deixa ele beijar a florzinha. Porque na cabeça dele, a florzinha é uma flor. Né? Sim. Só que na casa dela, a florzinha é a vagina. A vagina é a florzinha é a vulva. Porque a mãe fala assim, isso daqui é a florzinha. Então, se você não ensinar para a mãe, para o pai, que não pode... Vagina é vagina, vulva é vulva, ânus é ânus, pênis é pênis. Eu posso falar isso em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. Porque são nomes científicos, né? É uma nomenclatura universal, científica. Se você ensinar isso para o seu filho, em qualquer lugar, a pessoa vai saber o que é. Vai entender. O tio pediu para beijar a minha vagina. Aí, o quê? Gera um impacto muito maior. Gera um impacto.
né? Então você precisa trabalhar não só os profissionais, mas você precisa também trabalhar Os pais. a comunidade, né? Os pais. De tudo isso, do dia 18, do dia 3, né? Do Maio Laranja, isso é importante de falar. Eu sempre brinco, pô, você já foi no colégio do teu filho? Já perguntou se os professores são capacitados? E eu digo isso porque eu ofereci várias vezes a palestra para o colégio dos meus filhos. Não quiseram. Não quiseram. Na igreja que o meu filho frequenta. Não quiseram. Entendeu? Mas a gente precisa continuar trabalhando com relação a isso. Uhum, exatamente. E no mês de maio, tem alguma ação que vocês fazem diferenciada para chamar mais atenção ainda em relação ao projeto e à conscientização? Geralmente no dia 18 de maio a gente faz algum projeto, ou um projeto online, que é um seminário, que aí eu chamo especialistas. O ano passado nós fizemos um especial sobre o autismo, abuso sexual em crianças autistas, né? Tem um estudo francês que 70% das mulheres autistas já adultas, né, relataram que sofreram abuso sexual enquanto criança. Porque ainda passam a ser ainda mais vulneráveis do que a criança. O estudo mostra que a criança com deficiência ela tem 10 vezes mais chance de ser abusada sexualmente do que uma criança dita normal. Então, nós fizemos esse sobre o autismo. Esse ano, no dia 18, nós vamos fazer uma corrida no Museu Aeroespacial, aqui no Rio de Janeiro, ali no Campo dos Afonso, uma corrida Federal Kids. E assim, a gente tem... Aí logo depois a gente faz em Barra de São João, não. São Pedro da Aldeia, né? Mas, assim, a gente tem um orçamento limitado, porque o orçamento sai do nosso bolso. Então, exatamente. E em Maio Laranja, a cor da camiseta deve ser laranja... Não, essa continua sendo o marca-texto, o amarelo marca-texto. Gente, a camiseta é sensacional. Depois a gente pode tentar mostrar alguma, mas a camiseta é maravilhosa. A cor dela é para você ver ela debaixo do sol, você vê de longe, acha de longe. Para chamar muita atenção. Para chamar bastante atenção, né? E que mensagem que o senhor gostaria de deixar para as famílias, para os educadores, a respeito desse tema? Bom, eu sempre falo que não deixe que o medo e a vergonha sejam aliados desse tipo de crime, né? O crime está dentro de casa, né? Não se iluda. Ele está muito perto de você. Ele está muito perto de você, né? Tomara que ele nunca chegue. Mas, para isso, a gente tem que vigiar e orar, né? Sim. A gente tem que vigiar e depois orar. E eu sempre falo assim, no final das minhas capacitações, sobre o óbolo da viúva, né? Muita gente já conhece essa história, mas em um determinado momento, todos estavam lá dando a sua oferta, e uma viúva deu 2 óbolos, que seriam 2 centavos, né? E Jesus falou, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha, né? E o que a gente quer? Eu não quero dinheiro, porque o dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não é tudo. Talvez o coração. Se a pessoa sair daqui desse simples vídeo e falar assim, não, eu vou falar com as outras pessoas sobre isso. Isso é o óbolo da viúva. Isso é dar tudo que você tem. Você pode dar tudo aquilo que você tem, que é o teu coração. Exatamente. Essa é a mensagem. Exatamente. E deixando aí o versículo para vocês, hoje falamos sobre crianças, sobre esse assunto super importante, lá no livro de Mateus, para ver, doutor, como que isso é importante. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 6, fala assim: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse
ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E aqui Jesus deixa muito bem claro que esse é o peso da responsabilidade de prejudicar uma criança. Então, a criança, Jesus já falava, deixa vir a mim os pequeninos. Então, a criança ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, ela precisa ter atenção devida em relação a ela, e aos pais precisam ter essa sensibilidade de olhar, não só os pais, os educadores também, essa sensibilidade de olhar e ver se algo está acontecendo com essa criança. O senhor quer deixar pra gente o arroba aí do Instagram do Instituto? @Federal Kids, é muito fácil, né? Não tem como errar. Federal, eu sou da Polícia Federal, então @Federal Kids, muito fácil. Entra lá, segue eles, lá vocês vão conseguir acompanhar toda essa trajetória aí do Instituto, as corridas que eles fazem, palestras, dicas, enfim. Eu tenho certeza que isso vai somar bastante para vocês. Doutor, muito obrigado pelo tempo do senhor, pela participação, por vir aqui esclarecer para nós esse assunto e que possamos ter mais oportunidades aí de falar a respeito disso. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante. Muito obrigada. Obrigado. E você que gostou desse assunto, compartilhe nas redes sociais também. Esse programa também vai estar lá no YouTube e você pode mandar para as pessoas e, como ele falou para nós, dê tudo aquilo que você tem, dê esse conhecimento para as pessoas, porque isso pode ajudar muitas e muitas outras crianças, muitos outros lares também. A gente se vê no próximo Psicologia e Propósito. Até mais, fique com Deus.